Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No luxuoso saguão de um hotel 5 estrelas em Dubai, lustres cintilavam como estrelas capturadas, e o ar estava impregnado com o doce aroma de perfumes raros e madeiras preciosas. Alexander Whitmore, um bilionário americano com carisma intimidador e um sorriso calculista, passou por ali em seu terno impecável. Sua reputação o precedia, brilhante nos negócios, implacável nas negociações e, acima de tudo, formidável quando se tratava de menosprezar aqueles que considerava inferiores em seu mundo de privilégios. Naquele dia, seu objetivo parecia simples: humilhar Amal, uma jovem que ele considerava ingênua e facilmente impressionável. Ela acabará de submeter uma proposta para um projeto de investimento internacional, e Alexander, num acesso de superioridade, decidirá dirigir-se a ela em árabe, pensando que ela não entenderia. Ele queria deixá-la desconfortável, fazê-la corar sob o peso de sua arrogância. Mas Amal, vestida com um elegante e discreto vestido, permaneceu impassível. Seus olhos brilhavam com inteligência e confiança, e quando ela respondeu em árabe perfeito, claro e preciso, o salão pareceu prender a respiração. Alexander, que esperava murmúrios confusos ou um silêncio constrangedor, sentiu pela primeira vez uma onda de surpresa e desorientação o invadir. Ela sorriu, educada, mas firme, sua voz carregava a dignidade e o autocontrole de alguém que sabia exatamente quem era e o seu valor. Aquele momento era mais do que uma simples resposta, era uma inversão de poder, um sinal de que todas as tentativas de dominação de Alexandre seriam inúteis diante de uma inteligência e confiança inabaláveis. Esse confronto marcaria o início de um duelo sutil entre arrogância e respeito, privilégio e talento, onde cada palavra contaria e onde o bilionário descobriria, para seu grande desapontamento, que a verdadeira riqueza não se media em dólares, mas em conhecimento, cultura e autocontrole. O saguão do hotel pareceu subitamente mais silencioso, como se os murmúrios dos hóspedes e o tilintar dos saltos tivessem sido absorvidos pela tensão entre os dois protagonistas. Alexander Whitmore aproximou-se de Amal com aquele sorriso que misturava charme e condescendência, seus olhos analisando cada detalhe de sua postura, cada expressão em seu rosto. "Bom dia, senhorita Amal", disse ele, com a voz suave porém incisiva. "Vejo que a senhora entregou seu projeto. Interessante, mas duvido que consiga compreender algumas das complexidades do mercado árabe." Ele pontuou a frase com uma risada leve e zombeteira, convicto de que acabará de desferir um golpe decisivo. Amal olhou para ele. Seu semblante permaneceu sereno, seu olhar firme. Ela respondeu perfeitamente em árabe. "Compreendo perfeitamente as nuances que o senhor menciona, senhor Whitmore. E estou pronto para demonstrar que meu projeto não só é viável, como também extremamente competitivo." Alexander piscou, surpreso. Sua tentativa de humilhá-lo acabará de se voltar contra ele. Os poucos clientes próximos ergueram discretamente a cabeça, intrigados com aquela conversa inesperada. "Ah, você fala árabe?", perguntou ele, tentando disfarçar a surpresa com um sorriso forçado. Com facilidade respondeu Amal, ainda num tom educado mas determinado. "Venho me preparando para este projeto há meses e conheço muito bem o mercado, que você parece estar subestimando." Alexander sentiu-se inquieto. Nunca em sua vida alguém havia respondido às suas provocações com tanta confiança. Amal continuou. "Permita-me apresentar os números e as projeções. Garanto-lhe, senhor Whitmore, que ficará surpreso." Enquanto ela desenrolava meticulosamente seus documentos, Alexander tentava retomar o controle. Mas cada detalhe que ela explicava, cada número e estratégia que apresentava, demonstrava não apenas seu preparo, mas também seu domínio do negócio. Gradualmente sua arrogância desmoronou, substituída por uma mistura de admiração e frustração. Naquele instante, Alexandre compreendeu algo crucial: subestimar Amal seria seu maior erro. E Amal, por sua vez, sorriu por dentro, consciente de que aquele confronto era apenas o começo de um jogo no qual ela já havia conquistado a vantagem. Alexander Whitmore não suportava o fracasso, e muito menos ser flagrado por uma jovem em público. Após a apresentação impecável de Amal, ele se retirou por alguns instantes para um canto do saguão, com a mente a mil. Cada fibra do seu ego clamava por vingança. Ele precisava retomar o controle, discretamente, sem perder a compostura diante das testemunhas. Quando ele voltou, seu sorriso já não era condescendente mas calculista. Sentou-se em frente a Amal e mudou o tom. Charmoso, quase cordial. "Muito impressionante, senhorita Amal", disse ele.
Mas sabe, no mundo dos negócios, não são apenas os números que contam, estratégia e networking também são importantes. Amal olhou para ele impassivelmente. Exatamente, respondeu ela calmamente. E é por isso que já garanti parcerias sólidas. Mas se você quiser explicar a sua versão da estratégia, estou toda ouvidos. Alexander sentiu sua frustração aumentar. Ela não se intimidava, não demonstrava nenhum sinal de medo. Então, ele tentou uma abordagem mais insidiosa, semear dúvidas em sua mente. Sabe, alguns dos seus investidores podem hesitar, ao verem que uma pessoa tão jovem e inexperiente está liderando este projeto. Amal sorriu, mas desta vez foi um sorriso gélido e preciso. Sr. Whitmore, idade e experiência não garantem o sucesso. E subestimar alguém é um erro do qual você poderá se arrepender. Essa resposta atingiu Alexandre como um raio. Seus dedos apertaram a caneta de ouro. Ele havia subestimado Amal, e agora via claramente que não estava diante de um mero candidato inexperiente, mas de um oponente formidável, capaz de retaliar contra cada ataque verbal. O saguão parecia prender a respiração. Os assistentes e clientes ao redor observavam aquele duelo silencioso, onde cada palavra era uma jogada estratégica. Alexander então compreendeu que não se tratava mais apenas de negócios, era um duelo de intelecto e maestria. Amal, com sua postura impecável e voz calma, já havia conquistado a vantagem psicológica. Alexander sabia que precisaria ser ainda mais engenhoso para evitar a derrota nesse confronto, e ele adorava desafios, mas raramente tanto quanto esse. O capítulo termina com essa tensão palpável, um bilionário arrogante confrontando uma mulher determinada, e a plateia invisível do hotel testemunhando esse duelo de vontades cujo resultado permanecia incerto. Nos dias que se seguiram, Alexander Whitmore não conseguia tirar Amal da cabeça. Cada encontro, cada figura, cada palavra que ela proferia o assombrava. Ele decidiu que precisava agir com mais estratégia, minar a credibilidade dela sem causar um escândalo público. Em sua mente ele acreditava que um bilionário como ele sempre conseguiria se recuperar. Ele convidou Amal para uma reunião privada em seu escritório ultramoderno, no topo de um arranha-céu com vista para Dubai. Janelas do chão ao teto deixavam entrar a luz dourada do pôr do sol, mas o luxo não conseguia mascarar a tensão palpável. Senhorita Amal, começou ele, com a voz calma, mas incisiva, quero ser honesto com você. Seu projeto é ambicioso, mas existem certos obstáculos que você não pode prever sozinha. Ele a encarou atentamente, procurando por algum sinal de fraqueza. Amal respondeu calmamente, seu árabe impecável com um leve sotaque americano, demonstrando seu domínio perfeito do idioma. Sr. Whitmore, estou ciente dos desafios, mas não estou sozinho e previ todas as situações possíveis. Se o senhor realmente deseja me ajudar, podemos discutir parcerias construtivas. Caso contrário, prefiro que deixe meu negócio prosseguir sem interferências. Alexander franziu a testa. Ela acabará de transformar sua tentativa de manipulação em uma demonstração de força. Decidindo dar o próximo passo, ele reuniu um grupo de seus associados mais influentes e tentou desestabilizá-la com perguntas incisivas, técnicas e jurídicas, pensando que isso a faria tropeçar. Mas Amal, preparada para todos os cenários, respondeu a todas as perguntas com precisão. Cada dado, cada previsão que ela apresentou foi respaldada por números e referências sólidas. Os colegas de Whitmore trocaram olhares surpresos, alguns até mesmo de admiração. Em dado momento, Alexandre, exasperado mas fascinado, levantou-se e tentou uma última tática. Muito bem, senhorita Amal. Vamos supor que tudo o que a senhora diz seja verdade, mas será que a senhora realmente sabe como navegar no mundo dos investidores internacionais, onde o menor deslize pode custar milhões? Amal sorriu, quase imperceptivelmente. Tirou uma pequena pasta cuidadosamente preparada. Sr. Whitmore, eu não estudei apenas o mercado e os números. Também analisei seus métodos, seus sucessos e fracassos passados. Sei exatamente como convencer cada investidor, e como evitar as armadilhas. Alexander sentiu uma mistura de respeito e frustração. Ele percebeu que Amal não era apenas uma candidata brilhante, ela já era sua igual nesse jogo de poder, e provavelmente mais ousada do que ele jamais fora. O capítulo termina com uma cena em que Alexandre, pela primeira vez, começa a entender que não pode vencer por meio de intimidação ou manipulação. Amal, por outro lado, permanece perfeitamente calma, consciente de que o verdadeiro duelo está apenas começando, mas que ela já detém todas as cartas importantes. Algumas semanas depois, Alexander Whitmore achou que ainda tinha uma chance de levar a melhor. Ele havia convocado Amal para uma apresentação final perante um comitê de investidores internacionais,
na esperança de que um erro o colocasse novamente em evidência. O moderno e imponente salão de conferências estava repleto de rostos sérios, alguns influentes, outros simplesmente curiosos. Amal entrou calma e confiante, cada passo reafirmando seu controle da situação. Alexander, sentado no centro da mesa, tentou um último olhar intimidador, mas percebeu que desta vez, era ele quem estava sendo observado. Bem-vindos, disse ele, tentando disfarçar a ansiedade com um sorriso profissional. Mostrem-nos o que prepararam. Amal desdobrou elegantemente sua pasta e, em árabe perfeito, seguido de inglês fluente para a banca, apresentou seu projeto com clareza e precisão impressionantes. Cada gráfico, cada previsão financeira, cada estratégia de mercado demonstrou não apenas a viabilidade do projeto, mas também uma visão inovadora que ninguém havia previsto. Na metade do caminho, Alexander percebeu que os investidores trocavam olhares impressionados, alguns sussurrando comentários de admiração. Ele percebeu que havia subestimado Amal a um ponto que nunca havia experimentado antes. Então chegou o momento decisivo. Amal fez uma demonstração ao vivo, usando dados e ferramentas tecnológicas para mostrar como o projeto poderia gerar retornos excepcionais. Sua confiança, seu domínio dos idiomas e sua capacidade de antecipar todas as perguntas deixaram a comissão sem palavras. Apesar do seu ego e dos anos de experiência, Alexander sentiu-se impotente. Toda a sala aplaudiu a clareza e o impacto da sua apresentação. Pela primeira vez, ele percebeu que o verdadeiro poder não residia na riqueza ou nos títulos, mas sim no talento, na preparação e na coragem de defender as próprias ideias. Por fim, Amal se virou para Alexander com um sorriso discreto, quase zombeteiro. Senhor Whitmore, agradeço seu conselho, mas parece que este projeto está em boas mãos. O bilionário, sem conseguir responder, apenas assentiu com a cabeça. Naquele dia ele aprenderá uma lição valiosa. A arrogância jamais poderá superar a competência e a determinação. Amal transformará cada tentativa de humilhação em um triunfo retumbante, provando que o verdadeiro poder reside no conhecimento, na coragem e no autocontrole. Ao sair da sala, os investidores que rodeavam Alexander aproximaram-se de Amal para felicitar, e o bilionário permaneceu ali, em silêncio, refletindo sobre a força de uma mulher que ele pensava ser fácil de intimidar, e que acabará de o derrotar no seu próprio jogo.